A paz do Senhor, sejam bem-vindos novamente à nossa lição, né, da revista de lições bíblicas. Tem como título A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina, e o subtítulo O Sofrimento e a Restauração de Jó. Já vamos para a oitava lição, que vai acontecer agora dia 23 de agosto de 2020. O título diz assim: A Teoria de Zofar, que é o terceiro amigo de Jó, o amigo, né? O justo não passa por tribulação. Pensamento muito, eu não sei nem dizer se é arbitrário, mas bem rúdico, né? Rúdico mesmo. Como que é só o justo não passa por tribulação, só os injustos? É o pensamento deles. Mas isso aí é totalmente fora de sentido, né? O textuário diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro, né? Jó, capítulo 11, versículo 18. A verdade prática diz assim: segundo as escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Ou seja, as escrituras confirmam que os justos passam por tribulação, quanto mais os injustos. Leitura diária, Jó, segunda-feira, Jó 11, 4. É possível auto-justificar diante de Deus? Não, quem nos justifica é o sacrifício de Jesus. Terça, Jó 11, 5 e 6. Quem pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Ninguém, só Ele mesmo. Quarta, Jó 11, 7 e 8. Quem pode desvendar o mistério de Deus? Quinta, Jó 11, 9 e 10. Quem poderá impedir os planos de Deus? Soberano sobre isso. Sexta, Jó 24, 5. O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea. Isso é verdadeiro mesmo. Esse breve aí, para um ser humano, pode ser longo. Sábado, Jó 26, 7. O ímpio, porventura, desaparecerá. É incógnito, né? Vamos lá para a nossa leitura bíblica em casa, Jó de 11, de 1 a 10 e 20, de 1 a 10. Então respondeu Zofar, Noamatita, e disse: Porventura não se dará respostas à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe. 4. Pois tu dissestes, a minha doutrina é pura, que impulsou aos teus olhos, mas, na verdade, proverá Deus que ele falasse e abrisse os lábios contra ti, e te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiples em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso, né? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria que poderás tu fazer, mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber, mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Aí vamos passar para o Jó 20. Então respondeu Zofar, Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder e eu me apresso, eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes que tu destes a antiguidade, desde a antiguidade, desde o homem foi posto sobre a terra? O júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento. Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: Onde está?
É Jó falando dos ímpios, ou dos seus amigos, né? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão de noite, o olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurará a sua fazenda. No 11, Zofar ataca Jó, e no 20 ele discrimina as atitudes do seu amigo e se defende, né? Hinos sugeridos, objetivo geral: mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Nem sempre. Lembra da história do rico e do Lázaro. O objetivo específico diz assim, que são os pontos, né? A gente vai ver o primeiro agora. Destacar o entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Completamente errado esse pensamento dele. O 2 vai explicar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. Esse que é o problema. Muitos fazem essas defesas legalistas. O legalismo não acabou no primeiro século, está entranhado nos conceitos humanos na nossa igreja, em todas as igrejas. Enquanto nós colocarmos a Bíblia pelo nosso entendimento, pelo nosso próprio interesse, nós vamos acabar nessas interpretações legalistas, né? E o terceiro, esclarecer que a teologia de Zofar limita a sabedoria de Deus na sua capacidade de julgar. Como é que pode uma criatura limitar a Deus? Ou só Jesus na causa? Vamos entrar aqui na introdução em nome de Jesus. Nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, muito amigo, né? A falar na série de debates da Jó 11 e 20, capítulos 11 e capítulo 20. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. O justo não passa por tribulação. Nós somos os primeiros a passar por tribulações. É impressionante esse pensamento dele adverso, né? À semelhança do que pensavam seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário dos seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Não bastasse os 2 e tudo que Jó estava passando, ele vem mais ferrinhamente a ofender a Jó com justificativas pautadas em dogmas terrenos, feitas por mentes humanas. Só Jesus. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar para Deus. Se levantar contra a sabedoria divina. Isso é sério, né? É seríssimo. Vamos debater esse aspecto. Primeiro, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Só tem um porém, todos somos pecadores. Basta saber se esse vamos dizer assim, esse martírio, né, está sendo para mostrar a glória de Deus, ou está sendo para julgar mesmo um ímpio mal, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim agora. Lembrando que Lázaro, o outro Lázaro, não o Lázaro pobre que morreu junto com o rico. E Lázaro que Jesus ressuscitou, amigo Lázaro, da cidade perto de Nazaré, que Jesus, quando ia para Jerusalém, ficava ali na casa dele, né? Como diz os historiadores, isso não está na Bíblia. O Lázaro que ele ressuscitou ao 4º dia para quebrar uma cultura hebraica que a partir do 3º dia, chegar no 4º, não havia mais condições da pessoa ressuscitar e voltar à vida, e Jesus deixou justamente chegar nesse 4º dia para quebrar esses costumes humanos tradicionais prejudicativos ao entendimento de Deus, né? Então Jesus o ressuscitou
né? Tinha morrido e ressuscitou para a glória, para mostrar a glória de Deus. Então muitos sofrem morte, muitos sofrem como Jó sofreu, mas não é porque ele é pecador, e sim para mostrar a glória de Deus. É isso que é essa visão que nós temos que ter, por isso que temos que ser espirituais, senão a gente vai entender como a Marta entendeu. Ô Jesus, se tu não tivesse aqui, meu filho, meu irmão não teria morrido, né? Aí ele disse, ele trocou, Marta, 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 se queres em mim, verás a glória de Deus. E viu. Então a gente tem que ter essa visão aí espiritual. Nem tudo que nós passamos é porque estamos em pecado, e sim para mostrar a glória de Deus, né? Primeiro ponto, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Primeiro tópico, né? Primeiro ponto, Deus grande e sábio, sempre foi, né? Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Tudo bem. O único problema é que Jó não era mau, mas ele via o Jó, por estar passando por aquilo, como um ser mau. Ou seja, o testemunho todinho de Jó não teve relevância nenhuma, né? Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. É assim? Só os maus passam por tribulação. Olha, se nós formos ver, isso está invertido, né? Os bons estão se dando bem, vivendo bem, cheio de dinheiro, cheio de bens materiais, carro, moto, casa, dinheiro, luxo, faz pouco dos outros, discrimina os outros, até mata os outros, né? A gente vê isso, tá vendo isso aí? Então ele não está passando por tribulação nenhuma agora, mas ele vai passar quando ele perecer, ele virá espírito e vai ser atormentado, como foi o rico e o Lázaro. Aí eu já volto para o outro Lázaro, para o rico, né? É bom te identificar, senão as pessoas confundem. Enquanto que muitas pessoas que são boas, que servem a Deus, não têm emprego, não têm casa, quando tem um barraquinho, vive pela ajuda dos outros, a igreja ajuda, né? Vive passando necessidades, está vivendo aqui pela graça de Deus, literalmente. Então, se a gente for ver aqui, no nosso tempo agora, na inversão do pensamento desse abençoado aqui, amigo de Jó, Zofar, nosso tempo está invertido, né? Os ímpios estão se dando bem aqui na terra e os que servem a Deus, a maioria, boa parte, estão passando dificuldade, até quem não serve também. Né? São pessoas boas, não aceitaram Jesus e estão passando dificuldade. Então, isso é um olhar espiritual. A gente não pode chegar lá e apontar o dedo, tu está em pecado, é por isso que tu está passando isso. Isso é um erro gravíssimo que nós não devemos fazer. Vamos continuar aqui. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Tudo bem. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Ur ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. Versículo 11, 12. 11, 12. Não tem aqui o 11 e 12. Vamos lá para o Jó. 11 e 12. 11 e 12. Mas o homem vão é falta de entendimento, sim, o homem nasce como a criatura do jumento montês. Aqui ele está dizendo que Jó era um jumento, que não estava vendo seu pecado e estava afrontando a Deus e a igreja. Ele tinha que mais que se consertar. Ele estava com uma mente de um jumento que quando empaca,
vira teimoso e só pensa em si mesmo e está se danando pro resto. E não era assim, né? Sofá estava vendo Jó assim, nesse estado. Ao não perceber a sabedoria divina da condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas. 11:2. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado. O homem não se justifica. Então, mas Zofar achava isso de Jó, né? Desrespeitoso. 11:3. As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe. Nossa, esse cara pegou pesado com Jó, né? Isso era o pensamento de Zofar em relação a Jó. Cheias de injustiça própria. 11:4. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Então, se ele é Zofar, se tu é limpo aos teus olhos, como é que tu está passando por isso? Ele pegou pesado mesmo. Triste isso, né? Triste. E ignorantes sobre as coisas de Deus. 11:5-6. Mas na verdade proverá Deus que ele falasse e abrisse os olhos, os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então ele atacou Jó, usando a palavra de Deus, ofendendo a Jó, que na cabeça dele estava ofendendo a Deus, estava ofendendo a ele, os seus amigos, estava ofendendo a igreja. Jó era inocente em tudo. É preciso ter muita presença de Deus para suportar tantas perdas e tantas ofensas. E pior, usando a palavra, distorcendo a sua palavra para atacar e ferir um irmão que precisava de ajuda, e em vez de ser ajudado, estava sendo massacrado por palavras e por ações levianas, porque estava usando a palavra a seu bel prazer. Nunca use a palavra para atacar alguém. Use a palavra para se defender, nunca para atacar, a não ser que seja o inimigo da nossa alma. Amém? Entenderam aí? Eu li item por item, né? Como ele estava atacando Jó, falando ele, chamando ele de que ele está falando de palavras exageradas, ele foi desrespeitoso, ele foi cheio de justiça própria, né? Ignorante sobre as coisas de Deus. Tu já pensou para ser atacado desse jeito? Tem que ter uma força de espírito. Jó é um mártir. É um mártir. Segundo ponto, Deus não é indiferente da ação do ímpio. Deus não é indiferente. Para ele, aqui o título diz que Deus não fica indiferente do ímpio. Como eu dei o exemplo, que é o inverso de lá para cá, o ímpio pode até estar se dando bem aqui na terra, mas o julgamento dele vai ser eterno, no tormento. Pode ter certeza disso. Se ele não se arrepender, vai. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Segundo ponto. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Jó 11:4. Linda agora. Jó 11:4. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou a teus olhos. Jó estava acusando ele disso, que ele era puro e sem mácula. 9:11 e 10:7. É só uma sequência do mesmo pensamento. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como já parecia ter sugerido, né? Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo desse, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revela a Jó os seus segredos de sua sabedoria, e o homem de Ur veria que ele estava
sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo Jó seria condenado. Aqui, Zofar disse que Jó se achava puro e sem mácula. Mas como é que, na cabeça de Zofar, é isso que a gente tem que entender, cabeça de Zofar, como é que ele era puro e sem culpa se ele estava sofrendo naquele jeito que tinha passado pelas perdas dele? Então, ele não poderia ser puro e muito menos sem culpa. Aí Jó disse que não ia mais se defender, que ia pedir a justiça de Deus. Aí Zofar, no seu entendimento adverso, né, disse: então vai lá e conversa, e tu vai ver que Deus vai te mostrar que tu realmente é culpado. Então não vou nem precisar mais te, vamos dizer assim, te atacar. Deus vai revelar a tua culpa para ti, né? Só que esse pensamento, credo, meu Jesus, né? E ele estava sendo sábio em tratá-lo como ele merecia. Logo Jó seria condenado. Então, se Jó falasse com Deus e Deus respondesse para Jó, então Zofar já sabia que iria ser condenado, porque na cabeça de Zofar ele estava errado. Então ele não era nada de puro e muito menos sem culpa, ele era culpado. Então quando se ele falasse com Deus para defendê-lo, Zofar entenderia no pensamento dele lá que Deus ia culpá-lo e ia dar o castigo merecido como já estava dando. Mas não é isso que ia acontecer. Jó falando com Deus, Deus ia mostrar para ele que aquilo era um teste e que ele deveria passar por esse teste, que seria para a glória de Deus e não para do homem, né? Mas Zofar entendia ao contrário. É sangue de Jesus. Terceiro ponto: todos se passando por sábios. Os amigos de Jó, achando que era sábio, né? Usando a palavra, distorcendo a palavra, usando dogmas religiosos, atacando a Jó. Usando a palavra de Deus e os dogmas da igreja para atacar Jó. E apesar disso, os dogmas estavam todos sendo mal aplicados ou superados, né? Terceiro ponto: tolos passando por sábios, são amigos de Jó. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Jó 12:2. 12:2. Também eu tenho um coração como vós e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Ninguém é inferior a ninguém. Por isso, quando eu sou muito taxativo, eu trato as pessoas de igual a igual. Para mim não existe esse negócio de pastor, evangelista, dirigente, ser melhor que diácono e auxiliar e melhor que as pessoas. Não vou dizer que todos são assim, mas tem uma porcentagem aí que Jesus que se acha melhor do que os outros. Vamos voltar lá para Coríntios. Aquela época lá de Paulo lá que fundou Coríntios lá. Ele chegou lá a voltar lá, escreveu as cartas e voltou lá, viu as pessoas ceiando, as pessoas abastadas, né? Ceiando e discriminando as pessoas mais pobres, os escravos. E viu pessoas, eles eram cheios do Espírito, ele é cheio de dons espirituais, profecia, falar em línguas estranhas, curas, né? E por eles serem assim, eles se achavam melhor do que os que não tinham, né? Eu estou falando da igreja de Coríntios ou estou falando da realidade atual? Está muito diferente hoje? Não está. Eu vejo isso em pessoas que têm cargos elevados na igreja, se acharem melhor do que os outros. E eu vejo pessoas que querem galgar cargos maiores na igreja, desejam o episcopado, como diz o nosso evangelista Marcelo, né? Deseja o episcopado, vai fundar no seu desejo, siga o Espírito de Deus e você avançará. Quando é uma pessoa assim, é bonito crescer na palavra de Deus, mas como é que a pessoa que passa por cima das outras para conseguir um status eclesiástico, se achando melhor do que os outros? Mas que coisa horrível. Era assim que era Coríntios e no mundo que nós vivemos é assim. Tanto lá fora é pior e aqui na igreja não deveria ser assim, mas é.
Então cabe a nós, não precisamos ter cargo espiritual para lutar contra isso, lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas nós devemos nos impor realmente contra pessoas assim. Isso para mim é o juio. Isso para mim que é o ímpio, que está dentro da igreja, usa a palavra retorcidamente e os dogmas da igreja também para afligir as pessoas e conseguir funções mais altas, né? Isso é, para mim é repulsivo. Nós não devemos viver assim, nós devemos, como eu digo, nós não somos acusadores, nós não somos delegados, nós não somos juízes, nós somos doutores espirituais daqueles que estão em pecado no mundo. Precisamos curar essas feridas dele, curar esses cânceres e curar nossos cânceres mesmo, que nós estamos cheios de câncer, cheio de pecado, inveja, discriminação, soberba, desejo dos olhos, desejo da carne. Então, primeiro nos curar, nos mantermos sãos para curar os que estão enfermos. Esse é o nosso objetivo, levando a palavra do Senhor, não ficar apontando os erros dos outros, como está acontecendo aqui com o Jó. Isso é um exemplo para nós não fazermos, não sermos esses 3 amigos de Jó, e sim sermos o mais novo, que mostrou todas as coisas completamente adversas, né? Onde eu parei. Agora por Zofar, este juntamento com seus amigos havia se levantado como legítima representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Jó 13. Aqui Jó, eis que tudo isso virão e os meus olhos os assim. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados, né? Então, aqui, Jofar está juntamente com seus amigos a de levantar como legítima representação. Jofar se achava representante de Deus para mostrar o pecado de Jó e fazer ele se arrepender. Pode uma coisa dessa? Eu sou representante de Deus. Você é. O único que é representante de Deus é o Espírito Santo do Senhor. Se você estiver em comunhão com Ele, Ele te usa, mas você nunca vai ser representante de Deus em nenhum lugar. Eu salvei, eu curei. Nós não curamos nada, nós salvamos nada. Nós somos só um tecido da vontade do Senhor. Deixa Deus te usar. Mas quem cura é Deus, Jesus, Espírito Santo. Ele nos usa. E jamais seremos representantes dele, que representante dele é a Trindade, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Eles que são representantes. Nós somos só um tecido da sua vontade. Mas tem pessoas que se acham que são representantes de Deus, como esse Zofar achava. Eu sou representante de Deus, eu vou mostrar pela palavra, eu vou mostrar pelos dogmas da igreja que tu estás errado. Então, pode uma coisa dessa. Só Jesus na causa. E isso acontece, já vi isso acontecer em nome de Jesus. Vamos colocar pessoas espirituais, servas de Deus, para servir ao Senhor e aos nossos irmãos, não para acusá-los. Amém? Por isso que serve a oração. Não escolhemos alguém pelos seus bens materiais, pelo seu conhecimento humano, né, ou por amizade. Escolhemos as pessoas para servir a Deus pela escolha do Espírito Santo, pela comunhão do Senhor que nos mostra. Nós oramos e pedindo a sua orientação para escolher os servos do Senhor, não por cargos, condições financeiras ou conhecimento meramente humano. Amém? Vamos escolher os servos de Deus pelo Espírito Santo do Senhor, não como esse Zofar faz. Tem muitos Zofar na nossa vida, nós temos que nos livrar deles em nome de Jesus. Continuando aqui. Todavia, Jó está convencido de que isto não passa de um charlatanismo. Graças a Deus que Jó tinha esse entendimento, né? Como tem charlatanismo? Em todo lugar que a gente vai tem. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Jó 13:4. Jó 13:4. O que eu li está na Bíblia. Amém? Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus,
mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó 13:3. Mas eu falarei isso. Ele está citando a Bíblia literalmente. Então ele cansou de se defender e pediu ao Todo-Poderoso para defendê-lo das acusações dos seus 3 amigos, que ele já tinha noção que era só charlatanismo o que ele estava usando. Estava usando os dogmas da igreja, alguns usados de forma errada, outros já não valiam mais na sua prática, e até mesmo a palavra de Deus estava usando infamemente contra Jó, sem ter a noção de estarem certos, só estavam vendo pelo lado material, pelo lado olho humano, né? Vamos dizer assim, pela consciência dos olhos, né? A soberba da vida, usando a palavra de Deus para atacar uma pessoa, né? A palavra de Deus é para defender, não para atacar. A gente só ataca Satanás, as pessoas a gente defende. Amém? Então Jó desistiu de se defender e pediu a defesa do Senhor Eterno, do Poderoso. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo e quando revelada ficaria ao seu lado. Capítulo 28, eu li o capítulo 28 todinho. É Deus pedindo ajuda ao Senhor e revelando-se, pedindo a presença de Deus. Olha só o título do capítulo 28. O homem tem ciências das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Leia o capítulo 28, vocês vão ver a defesa de Jó. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados, dos pelo nome do Senhor, pois eles não vê como os homens veem. 1 Samuel 16:7 é quando Samuel vai escolher a Davi para ser rei, e Samuel vê logo primeiro, já quer dizer que é eles. Não, Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu sondo os corações dos homens. Ainda não é isso. Aí foi passando. Aí acabou os filhos. Não, ainda tem um lá no campo que ele cuida de ovelha. Então vai lá que a gente não vai sentar à mesa enquanto esse não chegar. Quando ele entrou, aí Samuel até disse: é esse, moço? É esse aí, porque eu não vejo como os homens vejam. Eu vejo pelo coração. 1 Samuel 16:7. É assim que nós temos que ver as pessoas, nós temos que sondar as pessoas, pedir essa revelação de Deus, porque a gente não tem esse poder, só quem sonda os corações é o Senhor nosso Deus, né? Então nós não temos a condição de dizer como Samuel, é esse aí, Senhor, que é ungido do Senhor. Ele disse: é esse aí, porque eu não vejo como os homens veem. Infelizmente a gente não tem esse poder, mas pedindo para Deus, Ele nos revela quem é de Deus e quem é joio ou ímpio. Sabe o que é o ímpio? O ímpio é aquele que recebeu a luz, mas não a segue. Esse é que é o ímpio, não é o que está lá fora, é o que está dentro da igreja, conhece da palavra de Deus, mas distorce como Zofar, com beldade e como ele faz. Amém? Nós vamos dar uma pausa aqui, né? Mas antes disso, assim do primeiro tópico, Deus é grande e sábio. Amém? Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. A sabedoria divina. Nós no máximo podemos nos aproximar dela com a comunhão do Senhor. Portanto, nunca acuse o seu irmão, nunca deixe ninguém te ofender, e se ofender, for demais essa ofensa como for Jó, peça ao juiz que ganhou todas as tuas causas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra as potestades que moram no segundo céu. E eles usam os que comem na nossa mesa para nos atacar. E quando isso acontecer, como aconteceu com Jó, use e peça a defesa do nosso juiz eterno, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Já voltamos em nome de Jesus para começar o segundo tópico, que diz a conversão como respostas à aflição. O primeiro ponto é
purificação moral. Segundo, é possível negociar com Deus, sempre vai ser. Em a angústia de Jó, vamos ver a angústia de Jó. Amém? Glória a Deus. Vai terminar segundo, tem que passar para o terceiro. Já volto em nome de Jesus.